Um bom dia de milagres para todo mundo! Aqui é o pastor Samuel com a nossa oração do dia, oração da manhã, para que você já comece o seu dia abençoado, para que você comece o seu dia cheio de milagres, para que você comece o seu dia cheio da presença de Deus. E eu quero que você saiba disso. Hoje é um dia de milagres. Mas antes de ir para a palavra, antes de ir para a oração, eu quero te lembrar que você precisa se inscrever no canal. Todos os dias nós estamos aqui liberando uma oração e uma palavra poderosa pela manhã, para que seu dia seja um dia de milagres, e uma oração poderosa de noite, para que você durma bem, para que você durma tranquilo. Então se inscreva e ativa a notificação para que apareça aí no seu celular, no seu computador, sempre que entrar um vídeo novo. Além disso, no final do vídeo, deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários. Eu e minha equipe estaremos orando por você todos os dias. Isso mesmo que você ouviu, todos os dias nós estamos orando por você. E é claro, não esqueça de compartilhar essa oração com seus amigos, no seu grupo de WhatsApp, com sua família, no grupo de WhatsApp da sua família. Traga mais pessoas para que essas pessoas possam ter o dia transformados. Tá bom, gente? E assim, nós estamos conversando sobre princípios poderosos que vão transformar o nosso 2024, que vão fazer o nosso 2024 ser maravilhoso, ser cheio de milagres, e para que vão fazer o nosso 2024 ser um 2024 próspero. E o princípio de hoje é o seguinte: não deixe o medo te paralisar. Isso mesmo, querido. Se você quer ter um 2024 de milagres, se você quer ter um 2024 próspero, eu quero falar para você: não permita que o medo te paralise. Não permita que as suas decisões sejam tomadas pelo medo. Não permita que as suas decisões sejam tomadas simplesmente porque você não tem outra alternativa. Eu queria sonhar com isso, mas como eu tenho medo, eu acho que não vai dar certo, então eu não vou, eu prefiro ficar quieto, eu prefiro retroceder. Não. Declare aí, faça uma foto e coloque uma foto nas redes sociais para você declarar na cara do inimigo, para que as pessoas saibam. Diga aí, declare e poste essa frase: em 2024 o medo não vai me paralisar, porque o medo não vai te paralisar. Assim como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Preste atenção aqui nas palavras de Paulo a Timóteo. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Sabe, querido, você imagina o desafio de Timóteo? Porque Timóteo aqui estava substituindo o apóstolo Paulo. Timóteo estava pegando uma igreja muito tradicional, que era a igreja de Éfeso, uma igreja cheia de anciões, pessoas conhecedoras da palavra, e Timóteo era um jovem. E no meio desse desafio, irmão, rapaz, imagina o desafio de substituir Paulo, cara. É um desafio muito difícil. Só que Paulo está lembrando algo para Timóteo. Timóteo, não tenha medo. Deus, ele não te deu um espírito de covardia, mas ele te deu um espírito de poder. Então pregue com poder, Deus vai fazer milagres. Deus te deu um espírito de amor, ame as pessoas, e Deus te deu um espírito de equilíbrio, para que você possa, equilíbrio aqui, gente, ele fala de começo, meio e fim, porque Deus, ele não te chamou para você ter picos de espiritualidade e depois desviar, ou picos de oração e depois não orar, ou para que você comece e não termina. Não. O Espírito Santo, ele traz o equilíbrio na nossa vida. Então você vai encarar os seus medos e você vai viver um equilíbrio. Você vai orar todos os dias, você vai ler a palavra todos os dias, você vai ser cheio de Deus todos os dias. E é isso que Paulo estava dizendo aqui para Timóteo. Timóteo, não desista, não pare, não deixe o medo tomar as suas decisões. Quem sabe você que está aqui me assistindo ou me ouvindo, você pensa assim: mas o que eu sonho é grande demais. Deixa eu te dizer uma coisa: nós só seguimos os planos de Deus, nós não se preocupamos com como. O como é com Deus. Então Timóteo estava indo assumir aquela igreja, então o como era Deus que ia fazer. Timóteo só deveria não ser paralisado pelo medo. Então eu quero te lembrar hoje, não importa o tamanho dos seus sonhos, ele vai fazer. Então, no meio de tudo isso, Deus vai fazer. Deus vai fazer algo novo, Deus vai fazer algo extraordinário, Deus vai levantar, Deus, ele vai fazer algo na sua vida. Só não permita, não tome decisões pelo medo. E sabe o que diferencia
o fazer e o não fazer é apenas uma decisão. É apenas o gesto simples. É só dar o primeiro passo. Queridos, só dê o primeiro passo. Mas pastor, é difícil. Dê o primeiro passo. Sabe por quê? Porque o medo é como um gigante gritando ao nosso redor. Gritando. E sabe o que eu acho interessante? Às vezes o gigante até fala a verdade, sabia disso? O gigante está gritando para você, você não é capaz. E quem sabe isso é até verdade, você realmente não é capaz. Mas você precisa lembrar o gigante, você precisa lembrar ao medo, que não é pelas suas forças, mas é por Deus. Quem está comigo, quem está contigo é o Deus dos exércitos, é o Senhor dos exércitos, que nunca perdeu uma batalha. Você tem que lembrar para esse gigante o tamanho do seu Deus e não lembrar para Deus o tamanho do seu gigante. Porque tem gente que chega para Deus, ó Deus, o problema é grande, o gigante é grande, não importa o gigante, não importa o problema, Deus é maior. O medo é grande, não importa, Deus é maior, está contigo, o Senhor dos exércitos, e o Senhor dos exércitos está gerando algo na sua vida. Então maior do que o seu medo é o que Deus vai fazer na sua vida. Tem uma história que eu gosto muito, que é uma história de um surfista, o Nick Fennig, que ele foi atacado por um tubarão enquanto ele concorria no campeonato de surf. E gente, eu gosto de assistir documentário porque Deus sempre fala comigo assistindo documentário. Eu até já falei na rede social alguma vez essa história. E aí um tubarão atacou ele. E na outra semana ele foi surfar novamente e um tubarão atacou ele. E aí um repórter chegou para ele e disse assim: Nick Fennig, você já conquistou 3 títulos mundiais aqui de surf, será que não é a hora de parar? Aí o Nick Fennig olhou e disse assim: é verdade, o surf já me deu tudo, eu já tenho tudo que eu preciso. E a resposta dele, cara, foi incrível. Olha a resposta dele, preste atenção agora. Ele falou assim: mas acontece que a minha vontade de surfar é muito maior do que o meu medo de tubarão. Meu Deus! Quando ele disse isso, eu pensei: meu Deus do céu, isso é poderoso. E na hora o Espírito Santo falou para mim: Samuel, você tem que ter consciência, porque maior do que os seus medos precisa ser a vontade de viver as minhas promessas. Então no momento que eu vi aquilo dali, eu pensei: é verdade. Virou uma chave poderosa na minha vida, porque o Espírito Santo falou comigo e disse assim: Samuel, a sua vontade de viver as minhas promessas, a sua vontade de viver os meus planos, a sua vontade de viver o extraordinário, a sua vontade de viver os meus milagres, ela precisa ser maior do que qualquer medo, ela precisa ser maior do que qualquer trauma. E queridos, eu vou dizer para você, você precisa dar o primeiro passo, só que você precisa ter essa consciência. A sua vontade de viver os planos de Deus, os projetos de Deus, ela precisa ser maior do que o seu medo. A sua vontade de viver a promessa, ela precisa ser maior do que o seu medo. Enquanto o seu medo for muito maior que a vontade de viver sua promessa, você não vai ter coragem para dar o primeiro passo. Agora, quando você tiver consciência que a sua vontade de viver o extraordinário, ela é muito maior do que o seu medo, aí sim você vai dar o primeiro passo. Aí sim você vai fazer diferente. Aí sim você vai viver de uma maneira como você nunca imaginou que você ia viver. Deus, ele vai fazer ainda mais na sua vida. E eu quero te lembrar uma coisa: coragem não é ausência de medo. Coragem é decidir ir apesar do medo. Tem pessoas que elas acham que só vão tomar a decisão quando elas não tiverem mais medo. Deixa eu te falar uma coisa: o medo nunca vai embora. As maiores decisões que eu tomei na minha vida, eu tomei com medo. Quando eu fui embora para São Paulo, eu fui com medo. Quando eu fui embora, cara, para começar a igreja aqui em Maceió, se você não sabe, a gente tem uma igreja aqui em Maceió, que é a Believe Church, que eu comecei juntamente com minha esposa. Você é meu convidado, se você é de Maceió, todo domingo às 10, às 7, às 4 da tarde. Quando eu me mudei para cá, cara, eu vim morrendo de medo, eu não sabia como é que ia ser. Mas a minha vontade de viver o extraordinário de Deus, ela era muito maior do que o meu medo. Então o medo, ele nunca vai embora. Mas eu te garanto que Deus vai te dar um espírito de ousadia, um espírito de poder, para que você tome decisões apesar do medo. Assim foi com o Gideão. Quando Deus chamou Gideão, ele disse para Gideão para destruir os ídolos do pai dele. Sabe o que a Bíblia diz lá em Juízes? Que Gideão foi de noite porque ele tinha medo.
E algumas pessoas podem pensar, medroso, ele foi com medo. Não, mas eu quero que você entenda uma coisa. Ele foi de noite, mas ele foi. Ele foi de noite, mas ele não parou. Ele foi de noite, mas ele foi mesmo com medo. E essa é a decisão que você tem que tomar hoje. Você nunca vai deixar de ter medo, mas a partir desse devocional, a partir dessa oração, você vai decidir que o medo não te paralisa mais. Você vai decidir agora que o medo não vai te impedir de viver coisas maiores. 2024 vai ser um ano em que finalmente os sonhos antigos, os sonhos que estavam esquecidos, os sonhos que estavam paralisados pelo medo, vão se tornar realidade na sua vida e na minha vida. 2024 é um ano que o medo vai ficar para trás. 2024 é um ano que o medo vai parar de gritar. 2024 é um ano onde você vai ser muito abençoado. Então 2024 vai ser esse ano. Nós vamos, mesmo com medo, mas a gente vai. O medo não vai mais nos paralisar. E agora eu quero orar por você. Feche seus olhos. Jesus, eu quero te pedir, Pai, assim como o Senhor derramou um espírito de poder sobre Timóteo, um espírito de amor, um espírito de equilíbrio, Pai, derrama sobre nossa vida isso, Pai. Derrama sobre a minha vida, sobre a vida de cada pessoa que está aqui, ouvindo essa oração, Pai. Senhor, dá ousadia, dá coragem, aumenta a nossa coragem. Pai, nos faz olhar não com os olhos, Pai, carnais, mas com os olhos espirituais, porque muito maior é o que está conosco do que quem está com o mundo. Muito maior é quem está conosco, o Senhor está conosco. Então, Pai, aumenta esse nosso entendimento, aumenta a coragem das pessoas aqui. Jesus, nós profetizamos que 2024 não vai ser um ano que o medo vai nos paralisar, que 2024 vai ser um ano extraordinário, que nós vamos viver milagres sobrenaturais, milagres sobrenaturais, milagres sobrenaturais. 2024 vai ser um ano que o medo vai ficar para trás. 2024 vai ser um ano que o gigante vai cair. Então, Pai, nos ajuda no meio de tudo isso, Jesus. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, aumenta os nossos dons, nos enche com teu Santo Espírito, faz algo novo na nossa vida, Pai. Senhor, eu quero te pedir pela família de cada um, eu quero te pedir pelas finanças, eu quero te pedir, Jesus, por projetos que estavam enterrados pelo medo. Esses projetos, Senhor, eles vão ser despertados por Ti. Então, Pai, desperta esses projetos em nós, faz algo novo no nosso meio. Eu te agradeço, Pai, porque de um modo extraordinário o Senhor nos fez. Mas eu quero te pedir, aumenta a nossa coragem. Senhor, aumenta a nossa coragem para os negócios, nos dá ideias de negócio e, acima de tudo, Pai, nos dá um espírito de equilíbrio. Que a gente possa começar e terminar a nossa missão, que a gente possa fazer algo para Ti, Pai. Não um espírito que é paralisado pelo medo, não um espírito que começa e termina, mas um espírito de equilíbrio. Pai, aumenta o nosso amor pelas pessoas, que os nossos projetos, que aquilo que o Senhor está gerando em nós, sejam por cumprir o Teu propósito, seja por amar mais as pessoas, seja por cuidar do órfão e da viúva. E acima de tudo, nos dá um espírito de poder, de manifestação do Seu Santo Espírito, que pessoas possam ser batizadas, que vidas possam ser transformadas, que pessoas possam ser curadas pelo Teu nome, pelo Teu amor, Pai. Agora eu te peço pela vida espiritual, pela vida familiar, pela vida profissional, pela vida estudantil de cada pessoa que está aqui, Jesus. E que a partir de hoje o medo não nos paralise, que a partir de hoje nós possamos tomar decisões melhores. Muito obrigado por tudo, Jesus. Muito obrigado. Ser conosco. Amém. Então é isso, pessoal. Que o seu dia seja maravilhoso. Que o seu dia seja pleno. Que Deus venha fazer algo no seu dia que seja um dia cheio de milagres. E o medo vai ficar para trás. Nós vamos viver um ano próspero. Eu quero agradecer a você que está aqui. Eu quero te lembrar para você se inscrever no canal, ativar a notificação todos os dias aqui com a oração e a palavra do dia pela manhã e com a oração poderosa para que você durma bem. Então eu quero dizer que Jesus, Ele vai estar contigo, Jesus vai fazer
coisas novas na sua vida. E não esqueça de compartilhar no WhatsApp, viu? Manda no grupo da família, manda para os seus amigos e deixa teu pedido de oração aqui nos comentários. Eu e minha equipe vamos estar orando por vocês, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus possa fazer na sua vida e até a próxima, se Deus quiser. Tá bom, gente? Um grande abraço e eu acredito em vocês.